Por que algumas pessoas conseguem ser felizes com tão pouco e outras, mesmo tendo muitas coisas materiais, não conseguem manifestar felicidade? Você já pensou sobre isso? Se você já pensou sobre isso ou está começando a pensar agora, já manda teu comentário aí, já se inscreve aí e vai conversando comigo, porque é importante que você fale para mim o que você pensa sobre isso. A sua percepção, para mim, é muito importante porque eu aprendo muito com você. Nesses 30 anos atendendo em consultórios, tanto na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, ou mesmo na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, atendendo já há 13 anos, e na universidade, por mais de 30 anos, orientando pesquisas, orientando estudantes que estavam adoecidos, que estavam com dificuldades emocionais nos seus estudos, na convivência, em tantas outras questões que fazem parte da vida humana de todos nós. Eu aprendi algo muito interessante, que é esta capacidade, esta habilidade de observar em mim mesmo aquilo que muitas vezes faz tantas pessoas mais felizes e tentar replicar, viver isso em mim, à minha maneira. Mas o que mais me chama a atenção é exatamente essa pergunta que eu fiz para você. Por que será que algumas pessoas, tendo tão pouco, tanto do ponto de vista material, ou mesmo condições físicas, condições de saúde, na escala social, não tendo tanta significância, pelo menos para a sociedade, por que elas assim mesmo conseguem ser felizes? Por que pessoas tão simples, sem escolarização, vivendo em lugares ermos, difíceis, elas ainda conseguem extrair da própria vida felicidade? Eu até digo mais, elas conseguem gerar felicidade. E por outro lado, por que tantas pessoas abastadas, que já nasceram em berços de ouro, tantos jovens nós vemos atualmente que não precisam trabalhar, que não precisam se preocupar com o futuro, porque muitas vezes a família já tem um patrimônio financeiro, um patrimônio material que certamente vai perdurar por muitas gerações. Esses jovens que eu estou me referindo não conseguem ser felizes, não conseguem ter ideais, não conseguem ter objetivos e metas. É claro, pessoal, que eu estou generalizando, eu estou falando algo que, na realidade, é algo comparativo, porque na verdade não são todos, porque nós encontramos pessoas também que vivem uma vida digna, uma vida de prosperidade e são felizes, sim, são pessoas que conseguem realmente conviver com as outras, são pessoas que desenvolvem virtudes, habilidades, desenvolvem motivação para crescer, para aprender, têm humildade para buscar com quem sabe mais do que elas, entende? E também entre aqueles que pouca coisa têm na vida, tanto socialmente, e aí entra a parte material também, sim, tem várias pessoas que não conseguem ser felizes. Então nós encontramos pessoas que conseguem desenvolver a própria felicidade, tanto numa condição de penúria, de dificuldade, e também encontramos pessoas que conseguem desenvolver, gerar felicidade e alegria de viver sendo abastadas. Mas chama a atenção esse vazio existencial que nós estamos percebendo atualmente, tá? Jovens principalmente que têm acesso a todo tipo de conforto, desde aí recursos tecnológicos, recursos das melhores escolas. São jovens que muitas vezes não precisam fazer grandes esforços e nós estamos vendo um adoecimento muito grande. Para vocês terem uma ideia, basta vocês procurarem aí sites informativos da área oficial, da saúde, enfim, e de pesquisas na área da saúde mental, que você vai ver que
o próprio autoextermínio, né? Garotos e garotas abastadas que deixaram de ter vontade de viver, isso aumentou muito mesmo, aumentou de uma forma assustadora. Também ideações aí de pessoas que não querem mais viver, que tomam caixas e caixas aí, né, de produtos, tentando exatamente não ficar mais aqui. Ela tem uma grande parcela, sim, de pessoas, sobretudo jovens, que, entre aspas, têm tudo para ser felizes, mas não conseguem. Isso é muito curioso para a gente ver. Então, o que nós estamos falando aqui hoje, para você raciocinar um pouco junto comigo, me ajudar a refletir, e aqui a gente faz essa conversa sem nenhuma pretensão. Nós queremos apenas trazer a reflexão para você, uma reflexão mais existencial. E o que eu tenho notado é que quanto mais as pessoas se apegam a status social, ao medo da escassez, medo de faltar as coisas, pessoas acumuladoras, mais essas pessoas levantam, vamos dizer assim, muros para a convivência, levantam aí paredes que fazem com que haja muita separação, ou seja, pouco contato. Pessoas que vivem uma vida extremamente, vamos dizer assim, isolada, e isso é um sintoma de adoecimento mental, adoecimento emocional. O que eu tenho feito nos últimos tempos, no consultório e também nas palestras nas empresas, atendendo online também pessoas do mundo inteiro? O que eu tenho oferecido? Eu tenho oferecido aí uma possibilidade da pessoa abrir mais a compreensão para os próprios processos. Porque atualmente nós temos uma avalanche de informações na internet e nem todas as informações são cientificamente seguras. E também muitas informações vêm de aventureiros, vêm de pessoas que não têm a mínima vocação para o trabalho no sistema de ajuda emocional, não são profissionais, não têm formação acadêmica, não têm formação humana, não têm uma formação que lhes permita realmente trazer um apoio, e acaba que fica misturado na internet os bons profissionais com esses tipos que muitas vezes são assim pseudo ajudadores de pessoas. Então, a confusão que nós temos hoje na internet é por conta da mistura do joio e do trigo, ou seja, pouquíssimas pessoas criando algo realmente que seja palpável, que seja execuível, né? Executável, que possa ser colocado em prática, e um monte de aventureiros apenas repetindo como se fossem papagaios, sim, papagaios, aquilo que leem nos livros e da noite para o dia saem falando e repetindo aquilo lá. Então você vê que a confusão é muito grande, e isso tem feito com que as pessoas que até procuram ajuda, elas, ao invés de encontrar ajuda, elas acabam piorando muito. E talvez você esteja perguntando assim: ô Aloysio, mas por que você está falando isso? Sim, eu estou falando isso por conta dos clientes que eu atendo, né? Os clientes que eu atendo, eles vêm e me relatam esses assuntos, que às vezes encontraram informações inadequadas, seguiram ou foram fazer algum tipo de processo que não deu em nada e até piorou muito a situação. Por isso que é óbvio que antes de contratar um serviço, de se colocar num processo terapêutico ou de desenvolvimento pessoal, numa mentoria, é muito importante que você investigue, pesquise qual é o currículo daquele profissional. Não só o currículo acadêmico, que é fundamental. Você vai para um tratamento de algo que tem a ver com sua alma, que tem a ver com seu cérebro, tem a ver com seu espírito, tem a ver com seu corpo. Então você precisa ser o guardião, cuidadoso e atento para você não comprar gato por lebre. Então, o que acontece? Nós estamos vendo esse processo
e eu acabei desenvolvendo, levei muitos anos para desenvolver um método que eu chamo de CAEC. É uma, vamos dizer, uma sigla, né? É o C, o A, o E, né? O A, o E e o C, CAEC, que é cérebro, alma, espírito e corpo. Porque em 3 sessões eu ensino para a pessoa, ela pratica junto comigo e eu ensino para a pessoa depois a continuar o próprio processo de alinhamento, porque esse tipo de avalanche de informações confusas que eu estava dizendo, isso desalinha a pessoa. É como se fosse um carro mesmo. De época em época você viaja, você anda pelas cidades que tem muitos buracos no asfalto ou nas estradas de chão, e é claro que precisa fazer o alinhamento do carro, do veículo. A nossa vida também precisa de alinhamentos contínuos. E como que é feito esse alinhamento? É um alinhamento do cérebro. Então, conhecer como funciona o seu cérebro de uma maneira simples, sem jargões científicos, para você aprender a usar melhor o poder do seu cérebro. Também compreender o que é a alma. E quando eu falo alma, eu estou falando aqui numa instância muito refinada, que é a intermediária, essa instância entre o seu corpo, que aí inclui o cérebro, e o espírito. E quando eu falo espírito, não estou falando no sentido religioso, dogmático, doutrinário, não. Eu falo em espírito como realmente a grande energia, a grande instância que nos movimenta através da alma e, claro, do nosso corpo. Então, quando a pessoa compreende isso e aprende também a entender como que isso se reflete no próprio corpo, ela então passa a ter uma independência. Ao invés de ficar dependente de mim, não, ela aprendeu em 3 sessões, ela vai tocar a vida dela e, óbvio, precisou de um atendimento novo, eu estou aqui para atender. Mas esse método que eu desenvolvi, eu levei muito tempo, porque eu sou muito rigoroso, né? Acostumado na universidade, com metodologia científica, enfim, então eu sou muito rigoroso comigo mesmo. Conversei com alguns especialistas, alguns amigos, troquei ideias com pessoas mais próximas de confiança, apliquei esse método em mim mesmo, deu excelentes resultados, apliquei em vários clientes que voluntariamente vêm para esse tipo de atendimento, mas eu já encerrei os testes já faz tempo e agora eu tenho feito esse grande trabalho, grande porque a procura é muito grande. A procura das pessoas, a demanda é assim, assustadora. Tanto é que muitas vezes amigos, clientes já de longa data, eles até ficam assim, Aloysio, mas não consegue uma vaga para mim? Falam, olha, vamos esperar a agenda ficar mais serena, mas parece que não fica. E é lógico, eu fico muito feliz com isso, porque estou vendo mais pessoas liberarem o próprio poder que estava embutido, enlatado, fechado dentro delas mesmas. Por isso que o CAEC, ou seja, cérebro, alma, espírito e corpo, quando essas 4 instâncias estão alinhadas de forma tranquila, de forma, vamos dizer assim, correta, tudo flui. Ah, Luísio, mas quanto tempo que eu vou levar para fazer isso? Pouco tempo. O importante é você parar de perder tempo com aquilo que não funciona e buscar algo que tenha lógica, que tenha sentido. Já é tempo de dizer para você que aqui não tem guru, aqui não tem mestre, aqui tem um profissional da saúde mental e emocional e, claro, alguém que já mergulhou em várias tradições aí pelo mundo durante muito tempo, porque eu saí de casa para estudar aos 14 anos e daí nunca mais parei, até hoje continuo estudando e muito. E quando eu falo estudar, não é só autodidaticamente não, é fazendo curso mesmo universitário, como agora já estou aí terminando um bacharelado em ciências biológicas, que era
um curso que eu gostaria muito de fazer para compreender alguns processos do cérebro, do corpo, enfim, me ajuda muito a compreender tudo isso. Então eu deixo para você aqui um grande abraço e se você precisar, não demore a marcar aqui a sua consulta, pode ser presencial em Uberlândia ou na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, ou fazer esse atendimento online em qualquer parte do mundo. Forte abraço do Aloysio Alves e até a próxima!